Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, quando serão comentados os resultados do terceiro trimestre de 2024. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia, no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM, www.gov.br/CVM. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Solberg, diretor vice-presidente e diretor-geral do segmento de embarcações, Adriano Ranieri, diretor-geral do segmento de serviços, e Eduardo Toledo, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os senhores Flávio, Haroldo, Adriano e Eduardo estarão comentando sobre o desempenho da Ocean Pact no decorrer do trimestre, e em seguida estarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Eu passo agora a palavra para o Flávio, por favor, Flávio, desculpe. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse aí na nossa divulgação de resultados. É muito bom estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Pois é, a gente está muito contente aí com a trajetória e confirmação da nossa estratégia, né? Fortalecendo o nosso posicionamento e capacidade de capturar as oportunidades, os investimentos que a gente fez nos navios, na compra da UP, na entrada no segmento dos ROVs. Então, esse trimestre, a gente entregou aí 104 milhões de EBITDA, ainda com mobilização de 4 navios para a Petrobras, como vocês vão ver depois, passaram aí no o trimestre quase todo em mobilização, né, modernizações importantes, que, claro, afetam o resultado no trimestre, mas a boa notícia é que todos eles já estão operando em contrato e recebendo, em conjunto, esses 4 navios, mais de US$ 35 mil a mais do que recebiam nas suas diárias anteriores. Então, é um investimento que certamente compensa. No segmento de serviços, né, a gente teve também uma coincidência da docagem do navio Ocean Stalwart, coincidindo com uma carteira ruim, não boa, não tão boa, vamos dizer assim, né? Tanto nas geociências como no subsea, gerando aí um resultado pior do que o do trimestre anterior, mas que, ainda bem, no quarto trimestre, as coisas já voltaram mais ou menos ao normal e a gente deve repetir, então, resultados aí similares aos do primeiro semestre do ano. Outro lado bom aqui nos serviços, importante, a gente vai mostrar ali no backlog, né? A gente ganhou um contrato muito, muito simbólico e importante na área de descomissionamento, né? Que agora está sendo chamado de EPRD, que é Engenharia, Preparação, Remoção e Disposição Final de ativos desativados, antigos, né? Que precisam ser removidos do ambiente marinho, e a gente tem muitas competências dentro de casa que se somam para realizar isso. Foi muito bacana ganhar esse contrato, bem como o contrato de serviços também na Colômbia, para a própria Petrobras, e oportunidades aí no Suriname e Guiana, levado pelos nossos próprios clientes daqui que têm atividade nesses outros países. Mas vamos lá, por favor, para começar a apresentação e para os destaques, né? Bom, então, como eu estava falando, a gente teve 104 milhões de EBITDA, a diária líquida das embarcações subiu, né? Está em R$ 159 mil.
e adicionamos nesse período, nesse trimestre, 664 milhões ao nosso backlog, chegando aí na casa de 3 bilhões de reais. Então, eu chamaria agora o Haroldo para apresentar o segmento de embarcações e a gente seguir com a apresentação. Por favor, Haroldo. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais destaques operacionais do terceiro TRI do segmento de embarcações. Olhando o mapa de 24, vemos que fechamos o terceiro trimestre com 75% de taxa de ocupação e tendo como principais acontecimentos duas embarcações em docagem do trimestre, Parcel dos Reis e Ilha de Mosqueiro, que estão representados em azul no mapa. Tivemos também 3 embarcações com paradas para manutenção, o Loreto, Ilha das Flechas e o Rochedo de São Pedro, que estão em rosa no mapa. E já em laranja, podemos ver que tivemos uma forte concentração de mobilizações, como o Flávio falou anteriormente, de PSVs ou SRVs, todas embarcações sendo preparadas para a Petrobras. Ao todo foram 4 embarcações, o Fernando de Noronha, o Macaé, Ilha de Santana e Rubi. Todas essas embarcações já estão em operação, inclusive o Rubi, que entrou ontem no início da noite em contrato com a Petrobras. A projeção para a taxa de ocupação de 24 está em 79%. Esse número ele é ligeiramente abaixo do último guidance, e essa variação é explicada em grande parte por maior duração das mobilizações dos PSVs ou SRVs, que felizmente já entraram todos em contrato com a Petrobras. Próximo. Agora, entrando no detalhamento da taxa de ocupação de 75% realizada no terceiro TRI, podemos ver no gráfico à esquerda que os dias sem contrato impactaram a taxa de ocupação em apenas 1 ponto percentual. As mobilizações geraram maior impacto, um total de 14 pontos percentuais, e as docagens, 5 pontos percentuais. Com relação aos downtimes, podemos dizer que tivemos um bom desempenho operacional do trimestre, visto que tivemos 6 pontos percentuais de downtime operacional, sendo o melhor índice dos últimos 2 anos. Agora, olhando para o gráfico da direita, vemos que os dias ocupados ficaram em linha em relação ao último trimestre. O mesmo gráfico mostra que a diária líquida média segue evoluindo, passando de R$ 134 mil no terceiro TRI de 23 para R$ 159 mil no terceiro TRI de 24, o que representa um aumento de 19%. Próximo. Passamos agora para o resultado do segmento de embarcações nesse terceiro TRI de 24. Olhando o gráfico à esquerda, podemos ver que a receita líquida fechou em 252 milhões, um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. Já no gráfico à direita, excluindo o efeito das baixas das provisões da UP para ficarmos em bases comparáveis, o EBITDA sai de 52 milhões para 68 milhões, o que representa um aumento de 30%. Eu passo a palavra agora para Adriano Ranieri, nosso diretor do segmento de serviços. Opa, obrigado, Haroldo. Bom dia a todos. Agora vamos falar um pouquinho do resultado do segmento de serviço, dividido nas nossas 3 unidades de negócio. A unidade de subsídio ao Ciência teve uma receita líquida de 85 milhões, principalmente aí impactado, como o Flávio já adiantou, com a docagem do Ocean Stout e o fato do Ocean Stout, a saída dessa docagem, trabalhou carteira de sedimento, que é menos rentável do que as nossas carteiras de monitoramento de água, né? A nossa unidade de oil spill, ela segue em linha, assim como a gente tinha previsto, ela na ordem dos 30 milhões de receita líquida, e a gente segue crescendo a nossa unidade aí de consultoria, serviços logísticos e inovação, principalmente puxado pelo crescimento na consultoria, chegando aí nos 21 milhões de receita líquida, um crescimento de 19%. Pode passar. Bom, consolidando o resultado do segmento de serviço, a gente, no trimestre, teve 136 milhões de receita líquida, com EBITDA de 37 milhões, né? Esse EBITDA foi impactado não apenas por uma receita inferior, né? A gente também trabalhou, como o Flávio adiantou aí, carteiras menos rentáveis, tanto no subsídio
quanto na geociência, e teve custos pontuais nos nossos contratos de ROV, né? É importante ressaltar que esses custos ficaram aí no 3T, a gente segue crescendo o segmento de serviços, né? Segue aí andando por um ano de 2024 bem forte, né? Onde o nosso 4T vai se aproximar aí dos resultados que a gente obteve no primeiro semestre desse ano. Passo a palavra agora para o Toledo. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui no nosso call. Vamos começar falando da receita líquida consolidada. Nesse trimestre, ela atingiu 388 milhões de reais, bastante em linha com o que a gente obteve no segundo trimestre de 24. Em relação ao EBITDA, ele foi de 104 milhões no trimestre, uma pequena queda em relação ao 2T de 24, se a gente usar bases comparáveis. Próximo, por favor. Em relação aos nossos custos operacionais, se situaram em 230 milhões de reais no trimestre, mesmo patamar do 2T de 24. O nosso G&A atingiu 54 milhões de reais no trimestre. Aí tivemos um incremento. Isso se deve principalmente à remensuração do nosso programa de incentivo de longo prazo. A gente tinha feito um último laudo contábil há um ano atrás, e esse impacto advém basicamente da valorização da ação da Ocean Pact nesse ano. Finalmente, em relação ao CAPEX, ele atingiu 140 milhões de reais, isso se deve à concentração de mobilizações que foram citadas pelo Haroldo aí no mapa de embarcações. Próximo, por favor. Em relação à nossa performance financeira, terminamos o trimestre com caixa de 454 milhões de reais. Queria destacar aqui a nossa quinta emissão de debêntures, no montante de 300 milhões de reais. A gente teve uma excelente receptividade no mercado. Isso permitiu que a gente tivesse uma redução bastante expressiva no nosso spread de emissão. Em relação à nossa dívida líquida, ela fecha o trimestre em 978 milhões de reais e o nosso indicador dívida líquida EBITDA em 1,9 vezes. Passo a palavra agora de volta para o Flávio para finalizar aí a apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom, como eu já tinha mencionado, né, a gente assinou novos contratos aí nesse trimestre, aí num valor de 664 milhões de reais, com destaque aí para o Rubi, que entrou na Petrobras, né, começou o contrato agora, e o Martin Weiss também foi renovado, e ganhamos o contrato de descomissionamento que eu mencionei atrás, que é muito importante e abre uma linha de muitos contratos de descomissionamento que a Petrobras já anunciou que vai executar. O próximo slide, por favor. Bom, aqui os destaques aí na inovação e sustentabilidade, eu acho que eu mencionaria essa questão da plataforma da Ocean Pact Digital, né? Uma plataforma que a gente vem desenvolvendo há muitos anos e que hoje é praticamente o standard de fato para o acompanhamento de exercícios pelo IBAMA, exercícios de combate a derramamento de óleo, simulados, treinamentos, hoje podem ser acompanhados remotamente do escritório com transmissão dos drones em tempo real, ROVs, posicionamento de barreiras, posicionamento de todas as embarcações, dados de AIS, enfim, é uma plataforma muito robusta, né, com dados de previsão de tempo, com medição de correntes em tempo real, que eu já mencionei aqui antes, mas todos esses dados integrados no digital faz realmente uma plataforma única no mundo. A gente tem dados para preparação e combate a emergências concentrados num só lugar que ninguém tem mesmo. A gente está mostrando isso nas conferências internacionais, está sendo muito elogiado aí o trabalho. É um trabalho de muitos anos, né, que começa desde da nossa observação no acidente de Macondo, lá no Golfo do México, em 2010, onde a gente viu
muitos gaps que existiam e veio passo a passo construindo uma plataforma que sanasse esses gaps. Um outro destaque aqui seria para o controle remoto de um ROV, né? O que a gente fez? A gente botou um pequeno barco autônomo destripulado que a gente tem, instalou um ROV, que é esse robô submarino nele, um pequeno, um de observação, e fez essa operação remotamente da nossa base aqui na Ilha do Fundão, dentro do Parque Tecnológico da UFRJ, operando esses dois sistemas autônomos juntos aqui dentro da Baía de Guanabara. Foi um teste muito bacana, que a gente tem orgulho aí de estar nessa ponta, e não é da nossa cabeça sozinha, né? É bom a gente ver que nossos clientes estão interessados nisso. A Petrobras está com dois processos simultâneos de colaboração técnica, um com o SEMPES, outro através do projeto do Campo de Libra, para a gente trabalhar exatamente nesses ROVs operados de terra. Então, uma visão nossa lá de trás que está se tornando realidade mesmo. Vamos lá no próximo, por favor. Bom, comentando o mercado, né, a gente tem diversas licitações em andamento. Lembrando que em todas a Petrobras costuma precisar contratar um grande número de embarcações, né? Não é licitação com um ganhador, ela tem vários ganhadores, e ela precisa contratar essas embarcações para atender o plano de crescimento dela, né? Os FPSOs estão chegando e eles precisam de todo o suporte, apoio, inspeções que as embarcações de apoio marítimo dão. Então a gente tem bids aí de PSVs agora para dia 22 desse mês, um de HTS marcado para 9 de dezembro, e o de RSVs, que é o nosso grande foco e interesse dessa vez, marcado agora para 13 de dezembro. Além disso, tem outros bids de descomissionamento em andamento, como o de descomissionamento de linhas flexíveis, que é bem grandinho, marcado aqui por enquanto para 2 de dezembro. Então é bom a gente ver o plano desenrolando, né, o plano da Petrobras, e ela, de fato, precisando contratar essas embarcações. Então, na nossa frota, todos os contratos que venciam em 2024, praticamente todos foram endereçados, e temos muito boa perspectiva de melhoria de taxas diárias para as embarcações que têm contrato vencendo em 2025, porque é o que a gente tem visto consistentemente em todos os tipos de embarcação, né? Uns com mais velocidade, outros com menos, mas nessa subida das taxas diárias. E nossa estratégia é essa, de seletividade nos contratos, na alocação de capital, na escolha de onde a gente entra, né? Como eu estava mostrando, e o Eduardo mostrou, essas adequações e modernizações muitas vezes exigem CAPEX, mas isso é mais do que compensado no aumento da taxa diária, como a gente tem visto. É isso, muito obrigado, estamos aqui à disposição para perguntas. Vamos dar início, então, à sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A, QIA, do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e o seu microfone será aberto posteriormente quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente no campo de Q&A. Primeira pergunta vem por voz, de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Bom dia a todos, bom dia Flávio, bom dia Edu, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tinha duas aqui, a gente está terminando o ano aí, provavelmente o time de vocês já está trabalhando em budget aí ano que vem. Pensando nisso, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está a cabeça de vocês para alocação de capital para ano que vem, do ponto de vista de crescimento, CAPEX e leilões, dividendos e liability management. E daí minha segunda pergunta é sobre a debenture que está vencendo agora no final do ano.
Como é que está aí o liability management, a expectativa aí de vocês fazerem novas emissões e a que custo? Obrigado. Obrigado. Eu vou começar respondendo aqui, mas o grosso da resposta vai para o Eduardo, né? Bom, em relação à perspectiva para o ano de 25, como eu acabei de falar agora, isso vai depender bastante do resultado da colocação dos nossos RSVs na Petrobras, né? A gente tem algumas opções também, como eu mencionei, de trabalho para esses RSVs, né? Eles podem trabalhar para empresas internacionais, como a gente tem trabalhado. A gente tem adquirido ROVs adicionais para a gente passar a operar sempre que possível nossos próprios ROVs nos nossos RSVs. Mas, sabidamente, os contratos Petrobras exigem um capex maior de modernização da frota do que os contratos com empresas internacionais ou independentes e também com EPCistas, né? As empresas que ganham contratos de construção ou de instalações também demandam esse tipo de embarcação, que também fazem surgir oportunidades aí com menos capex e taxas diárias equivalentes. Então, a gente vai fazer um equilíbrio entre essas todas opções, colocando da melhor maneira possível a nossa frota, e isso vai afetar o tamanho do capex que a gente vai ter que fazer no ano que vem. Para as demais perguntas, eu passo aqui para o Eduardo para me ajudar na resposta. Vicente, obrigado pela pergunta, obrigado aí por nos acompanhar. Ah, falando dos dois temas, né? O primeiro sobre a questão das debêntures, né? Das possíveis emissões. Nós fizemos essa emissão, né? Que eu mencionei no call, né? Que foi a nossa quinta emissão. E como eu disse, o interesse foi bastante forte, bastante expressivo. Isso nos permitiu emitir já com uma taxa bastante menor, né, do que as emissões anteriores. E o nosso papel no secundário tem ainda, né, está sendo negociado com yield abaixo do spread de emissão. Então, tudo isso, vamos dizer assim, abre espaço para liability management. Então, de fato, estamos olhando atentos para isso e acho que tem uma boa probabilidade da gente vir a fazer operações em função, né, dessa atratividade, vamos dizer assim, no liability management. Sobre a questão de dividendos, esse ano ainda, vamos dizer assim, o resultado deve ser utilizado para absorver os prejuízos acumulados que a gente tem, mas acho que a partir do ano que vem, né, tendo um bom resultado no ano que vem, a gente já pode começar a pensar em distribuição de dividendos a partir de 26. Perfeito, Flávio. Perfeito, Edu. Obrigado, viu? A próxima pergunta, também feita por vós, é de Monique Greco, do Itaú BBA. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Flávio, Eduardo, Haroldo, Adriano, time de RI. Eu vou abordar dois tópicos aqui também. O primeiro, talvez para a gente se aprofundar um pouquinho mais aí na perspectiva para o BID de RSV que vai acontecer em dezembro, né? O que vocês estão esperando de principais diferenças nesse leilão em relação aos anteriores? Como que a companhia está se preparando aí para se posicionar nesse leilão? E o outro tópico, o Flávio até comentou aí do desdobramento do plano da Petrobras, né? E a gente, no final desse mês de novembro, vai ter o evento de divulgação do novo plano, né, do 25-29. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm alguma expectativa em relação à demanda por embarcações que vai ser anunciada nesse plano. Se vocês acham que vai ter alguma mudança material, talvez um aumento no número de construção de novos barcos. E aí, nesse contexto, como que vocês acham que esses bids de construção de novos barcos podem impactar aí o balanço do mercado e como vocês estão pensando em se posicionar eventualmente nesses bids de construção de novos navios nesse contexto do plano da Petrobras? Obrigada. Ok, obrigado, Monique. Olha só, eu acho que, vamos lá por partes, né? Em relação ao bid dos RSVs agora para dezembro,
você perguntou das diferenças, né? Nas especificações técnicas não tem grandes diferenças, né? A Petrobras costuma pedir modernizações com tudo que há de melhor em relação à segurança, ao posicionamento dinâmico, à precisão. Então, ela sempre tem demandas aí de upgrade. Na dinâmica do processo do bid em si, tem uma pequena mudança, que na verdade é uma volta a um modelo que ela usava bastante em outro momento, né? Porque esse bid vai se dar na forma de leilão. Então, basicamente, funciona assim: eles abrem o bid, cada licitante coloca o seu preço, mas esse preço não é o preço que vale. Então, no dia seguinte, normalmente, ou 2 dias depois, ela abre um leilão reverso em que cada licitante vai reduzindo seu preço para se posicionar no ranking lá de contratação. Como ela já anunciou que ela, no caso dos RSVs, que ela pretende continuar com todos os que já operam para ela, ela quer que continuem na frota com espaço para alguns a mais, então a expectativa é de que haja sim um aumento de taxa, porque a taxa está deprimida e ela sabe disso e o mercado sabe disso. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Eu acho que a grande questão que eu estava mencionando antes, não misturando aí as perguntas, é a nossa decisão de quais barcos ficarão melhor posicionados estando em contratos de day rate na Petrobras e quais estarão melhor posicionados em oportunidades na área de serviços, seja no descomissionamento, nas inspeções, como a gente tem inspeções de amarras, ou em clientes IOCs ou independentes ou até mesmo EPCistas, né? Agora, para a segunda parte da sua pergunta, né, no desdobramento do plano de negócio da Petrobras 25-29, eu não tenho conhecimento nem expectativas específicas. É, vamos aguardar para olhar, mas o que a gente pode esperar, né, dados os anúncios recentes públicos aí da Petrobras de interesse na revitalização de alguns campos do pós-sal, é que ela continue. Então, se ela já vinha demandando um aumento na quantidade de embarcações para atender os FPSOs que estão chegando, né, para todos os campos do pré-sal, que ela tem essas chegadas e alguns poucos do pós-sal, agora com a informação de que ela pretende revitalizar campos do pós-sal da bacia de Campos, então a gente acha que talvez esse plano venha mais forte em questão de embarcações de todos os tipos. Agora, pulando para a parte que você perguntou dos bids para novas construções, já teve uma rodada, né? Acho que todo mundo acompanhou, teve uma rodada para PSVs, tem 2 outras rodadas na rua, uma para OSRV, aquele Oil Spill Recovery Vessel, e PSV ao mesmo tempo. Basicamente, é o mesmo PSV da rodada anterior, com equipamento de combate a derramamento de óleo em cima. É um barco grande, né, um PSV 4500 barra quase 5000, né, que ela quer que mesmo assim tenha equipamento de oil recovery em cima. E o outro é um bid de RSVs, a princípio ainda em fase de perguntas e tudo, mas bem, vamos dizer assim, agressivo em termos de capacidades e modernidades, nem todas ainda testadas de maneira forte no mundo. Então, a questão do combustível alternativo são coisas que estão realmente na ponta, na vanguarda da inovação, e a gente vai olhar com muita cautela para essas oportunidades conforme elas forem aparecendo, como a gente fez na dos PSVs. A gente não acha que isso vai afetar, como você perguntou, o balanço de embarcações, né? A capacidade dos estaleiros que existem no Brasil, com capacidade de construir essas embarcações, não é muito grande.
né? Nesse primeiro leilão de PSVs, né, dois dos principais, né, que são players que têm embarcações e estaleiros, foram só esses que aparentemente vão ser os vencedores da rodada anterior. Então, eles têm estaleiros próprios e têm suas próprias frotas. Eles gostam desse modelo de ter estaleiro, ficar construindo navios. Tem uma dívida, claro, correspondente a esse tipo de atividade e fazem a bicicleta deles rodar dessa forma. Não é o nosso jeito de trabalhar, como o mercado sabe, né? Dos nossos 28 navios, só 2 a gente mandou construir, né? Então, a gente trabalha com aquisição de embarcações de oportunidade. E, de novo, o mercado, então, com esse volume de construções que é possível de acontecer nos estaleiros brasileiros, a gente tem que lembrar que o mercado já teve 500 embarcações operando. Na crise lá 2016, chegou a ter 250. Hoje já voltou para 440. Então, a gente tem hoje 440 embarcações. Se encomendarem mais 36 embarcações, não é nem 10% desse volume, né? E já seria um volume desafiador de novas construções. Então a gente acha que não abala o nosso mercado. Desculpa aí pela resposta longa, mas é que a pergunta não era fácil, não. Não, Obrigado, eu Monique. adorei a resposta longa. Obrigada, Flávio. Valeu. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, QIA, na parte inferior da sua tela, seja digitando a pergunta diretamente no campo ou solicitando a participação por áudio. Nós recebemos aqui uma pergunta por escrito em inglês. Eu vou ler em inglês mesmo. Edward Finley Richardson. Thank you for taking my question. Ops, desculpa, mas a pergunta acabou de ser apagada. Eu encontrei ela aqui de novo. As you just mentioned, OceanTech traditionally buys second-hand vessels rather than ordering new builds. Although offshore demand has improved quite a bit, but there are other regions where demand has fallen off. Do you foresee vessel purchase opportunities for OceanTech? What kind of vessels would be a priority? Ok. Thank you. I think I should answer in Portuguese so the translation works in the right channel. Ok? Acho que eu tenho que responder em Exatamente. português para que a tradução funcione aí no canal certo. Né? Sim, então a gente tradicionalmente compra navios existentes. Foi assim que a gente realizou várias das nossas etapas de crescimento. Então, hoje a gente não está enxergando essas oportunidades de compra de navios a preços baixos, né? Os preços subiram no mundo todo. Então, eu não concordo exatamente com a pergunta de outras regiões onde a demanda tenha caído. Ela pode momentaneamente não ter subido tanto em alguns locais, mas o preço dos navios usados está alto. Então, não está um bom momento no nossa avaliação para a gente investir em expansão da nossa frota com os valores atuais dessa frota existente. Então, o que a gente está olhando sempre atentamente são oportunidades de M&A para a gente poder se consolidar e crescer nossa atuação sem necessariamente estar desembolsando valores num momento
aparentemente para a gente não perto do vale dos preços das embarcações, que foi quando a gente fez nossos investimentos na última rodada. Mas muito obrigado pela pergunta. Temos outra pergunta que veio por escrito, de Henrique Cunha, do JP Morgan. Uma pergunta mais simples aqui. Teve uma leve revisão para baixo na taxa de utilização para o 4Q24 versus o esperado no 2Q24. Podem explicar os drivers? Eu acho que eu pediria para o Haroldo, ele entrou aqui. Essa redução no quarto T de 24, basicamente foram duas coisas. Uma, como eu já mencionei, que foi essa extensão dos prazos de mobilização, principalmente do Rubi e do Santana, que fez com que caísse a taxa de ocupação prevista do quarto TRI. E outra razão também foi o Loreto, que a gente tinha previsto inicialmente com a taxa de ocupação maior, mas como a gente está trabalhando com ele no mercado spot, e ele é uma embarcação de um porte um pouco menor, que é muito boa geralmente para as empresas IOCs, é uma embarcação de proteção e combate ao derramamento de óleo. No mercado spot, devido ao tamanho, a gente está com a taxa de ocupação um pouco menor. Isso aí fez com que puxasse também que a gente tivesse que revisar para baixo a taxa de ocupação do quarto TRI. E a gente continua à procura de uma oportunidade aí de médio e longo prazo para esse Loreto, que é essa embarcação que puxou um pouco a taxa de ocupação do quarto TRI para baixo. Obrigado, Henrique. Vamos trazer de novo uma pergunta de Vicente Falanga, do Bradesco BBI, por voz. Estão me ouvindo? Obrigado Sim, por Vicente, pegarem pode mais. seguir. Obrigado por pegarem mais uma pergunta minha. Flávio, olhando a idade média aí da frota de vocês, me corrija se eu estiver errado, mas algo entre 13 e 14 anos, talvez um pouquinho menos, não sei. Em que momento você para e pensa, né, eu preciso começar a fazer mais aquisições no mercado secundário? Entendo que agora a eficiência, a desalavancagem, né, liability management, dividendo, né, talvez seja prioridade. Mas assim, pensando na perenidade da companhia, em que momento você começa a se sentir, né, um pouco mais inclinado do ponto de vista de alocação de capital, de fazer essas aquisições independentemente do ciclo, né? Eu entendo que idealmente M&A você faz em ciclo de baixa e eu concordo plenamente. Acho que o case de vocês lá em 2013, desde 2013 e 14, quando vocês compraram lá as primeiras é, embarcações aí, foi muito bem sucedido. Mas em que momento a idade da frota começa a pesar mais? Obrigado. Obrigado, Falanga. Eu acho uma coisa importante da gente pontuar é o seguinte: esses navios são atualizados, né, e modernizados, como a gente infelizmente consegue ver no nosso CapEx, constantemente. Então, o navio, grande parte da nossa frota é diesel elétrica, né? Mesmo navios nossos que são do ano de 2005 são diesel elétricos. A gente tem diesel mecânicos também, mas estou mencionando agora os diesel elétricos. Quase todos os RSVs são diesel elétricos, com exceção de 2. Então, um navio desses não mudou nos últimos 15 anos, né? O pouco que mudou foi a parte eletrônica, um pouco da parte elétrica, algumas atualizações de sistemas eletrônicos a gente fez, né? Então, nossos barcos estão muito atualizados. Um barco desse, e a parte de aço, vamos dizer assim, seria infinita, porque a parte de aço você substitui nessas docagens a cada 5 anos, né? Você tem docagens a cada 2 anos e meio, intermediária, e a cada 5 anos a docagem full, né? Sempre acompanhado por uma sociedade classificadora independente, que classifica o navio, e são muito rigorosas. Então, essas classificadoras fazem medição de espessura do aço. Se o aço não estiver dentro da tolerância, você tem que simplesmente substituir aquela chapa. Ou seja, o navio rejuvenesce, né? Ele faz plásticas e liftings
e botox, sei lá, infinitos. Então o navio está sempre no shape dele. Ele não pode não estar. O motor, a mesma coisa. O motor, ele sofre overhaul, que a gente chama, completo. Uma reconstrução do motor, onde são trocadas todas as partes do motor, só fica o bloco. Então, os navios são atualizados muito frequentemente. O que a gente vê uma pressão, às vezes, e essa pressão aparece quando está sobrando o navio, do cliente querendo o navio mais moderno, mais novo, porque ele acha que o navio vai quebrar menos. E, de fato, é, o navio 0 quilômetros não é o ideal, mas o navio semi-novo, né? O navio de 3, 6 anos, 10 anos, é um navio é, que quebra menos e dá menos custo de manutenção do que um navio de 30 anos. Mas o navio pode trabalhar muitos anos. Então, voltando para a sua pergunta, a gente, por enquanto, não está pensando em fazer investimento para melhorar a idade média da nossa frota. A gente pode fazer investimentos oportunistas, né, quando a gente enxergar uma oportunidade de um navio muito bom, a um preço muito bom, onde a gente tenha do outro lado um contrato muito bom para ele, para viabilizar essa compra, a gente pode repetir esse nosso modus operandi lá que deu tão certo, mas não numa busca por rejuvenescer o númerozinho lá da idade média da nossa frota. Perfeito, super claro, Flávio, obrigado. Vamos passar para uma pergunta que veio por escrito. O participante não se identificou. Podem dar um update sobre a situação dos claims? O que é um nível de CAPEX para 2024 e 2025? Vou pedir para o Eduardo responder essa, por favor. Tá joia, Flávio. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação aos claims, o que nós temos de atualização, né? Nós temos 2 claims que estão em fase mais adiantada, que são turquoise e coral. Em relação ao turquoise, nós tivemos uma decisão já a nível colegiado, né, por uma das turmas do STJ, negando o provimento ao recurso da Petrobras. Então, com isso, se encerra, vamos dizer assim, a fase do STJ, e aí temos até o final desse mês para verificar se de fato não haverá novos recursos do próprio da Petrobras, e não havendo, haveria o trânsito em julgado e início da fase de execução. O segundo claim que está em fase adiantada é o do Coral, também está no STJ, e esse depende ainda, não houve uma apreciação por parte do STJ ainda. É a mesma turma que vai julgar, né, já foi designada, é a mesma turma que julgou o Turquoise. Então, essa perspectiva é bastante positiva também, mas ainda não houve ainda o julgamento pelo STJ. Sobre a questão de CAPEX, bom, desse ano, basicamente, né, já temos 3 trimestres aí percorridos. No quarto trimestre, o nosso nível deve ser também importante, né? Ainda tem essa mobilização, acabou se estendendo por parte do quarto trimestre. Eu acho que com isso você tem aí os números do ano, né? Concluídos. O ano que vem, eu acho que ainda depende desse quadro que o Flávio mencionou, né? Eu acho que essa questão dos RSVs em particular, né? Nós temos quase todos os nossos RSVs são passíveis de entrar nesse novo bid da Petrobras. E nós vamos aí definir, né, essa estratégia sobre quais nós efetivamente vamos buscar com mais determinação, vamos dizer assim, um novo contrato da Petrobras, quais não. E desse cenário, eu acho que é aí que a gente vai ter uma clareza maior do nível de CAPEX do ano. De qualquer maneira, tanto ano que vem, né, enfim, o ano que vem ainda é um ano de CAPEX importante, dado, vamos dizer assim, esse volume de contratos vencendo, né, nesse ano e no ano que vem. Mas o nível mais apurado, nós vamos depender um pouco desse resultado do BID RSVs. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . .
Edward Finlay Richardson mandou um complemento à sua pergunta anterior. Eu vou ler agora, já traduzida para o português, para manter a tradução correta para o grupo de português em português. Dando continuidade à minha pergunta anterior, há um excesso de embarcações de alta qualidade no Mar do Norte. Na verdade, ouvi recentemente que vários proprietários planejam desativar PSVs neste inverno do hemisfério norte, porque não conseguem encontrar trabalho que cubra seus custos operacionais. Faria sentido para a Ocean Pact contratar essas embarcações? Os proprietários do Mar do Norte ficariam satisfeitos com a cobertura de longo prazo e a Ocean Pact poderia se beneficiar de sua capacidade de obter trabalho para essas embarcações com taxas diárias mais altas, capturando a diferença. Muito obrigado, Edward. Muito boa pergunta. De fato, a gente já pratica isso, né? A gente está sempre em busca dessas oportunidades, naturalmente, com bons armadores, né, que tenham bons ativos, bons navios e queiram que esses navios operem aqui. A gente pode fazer isso tanto em períodos mais curtos, como fizemos, né, com a parceria REACH, que povoou durante um bom tempo aqui nossas apresentações para a gente dar as devidas explicações, mas também estaríamos abertos a operações mais longas. Nesse caso, possivelmente com afretamento a casco nu dessas embarcações, o que nem sempre é tão fácil assim, tem que ter um alinhamento muito grande entre o armador e a gente, no caso, afretadores e o afretador final. Mas interessa muito, a gente já fez isso no passado e tem interesse em continuar fazendo. Muito obrigado. Uma outra pergunta enviada por escrito, que o participante não se identificou. Vou fazer um aposto aqui. Edward mandou por escrito o agradecimento. Agora a pergunta anônima: como enxergam a taxa de ocupação para 2025? Dado o volume de embarcações que têm seus contratos vencendo ao longo do próximo ano, deveríamos imaginar uma taxa de ocupação em linha com 2024? Quer que eu responda aí, Flávio? Manda aí, Haroldo. Nós já temos já o nosso planejamento para 2025 de taxa de ocupação, mas a gente tem agora no BID de RSVs um marco muito importante, porque depende aí do resultado desse BID, da data que vai ter o BID. Além disso, nós também temos, nesse BID, nós temos provavelmente 6 embarcações que têm condições de bidar, e a gente tem dessas 6 embarcações, 4 embarcações também que a gente pode renovar. Tem que fazer extensão do contrato com a Petrobras e aí ela não pararia para mobilização. Então, a gente ainda tem aí uma variação na taxa de ocupação para 2025, a depender do resultado desse BID de RSV. Mas, falando de maneira, a grosso modo, eu acho que, como você colocou aí, a gente replicar essa taxa de ocupação de 2024 para 2025 não estaria muito fora do range, não. Obrigado. Mais uma pergunta que veio por escrito, também sem identificação do participante. Bom dia. Como vocês enxergam o movimento de alguns new builds em estaleiros internacionais e como estas embarcações poderiam afetar o mercado brasileiro? Bom, eu acho que os new builds em estaleiros internacionais que efetivamente a gente está enxergando e são reais e estão começando, são de embarcações ultra high spec, né? Voltadas muitas vezes para as eólicas offshore, né, que também podem trabalhar na indústria de óleo e gás, mas muito voltadas para eólicas offshore, com guindastes aí muito grandes, capacidade para 100 e tantas pessoas a bordo. Então, são navios caros e grandes. Eu acho que o mercado brasileiro pode eventualmente precisar de um navio desse ou dois, mas não, no momento não competiria com os nossos. A gente não tem esses navios desse tamanho todo e nem ninguém aqui no Brasil. Então, eu acho que esses movimentos que a gente está vendo concretos não nos afetam. Tem alguns anúncios não confirmados
de construção de navios por entrantes, né? Turma que não é do Offshore Support Vessel, dizendo que vai construir, mas acho que nenhum começou ainda e talvez eles estejam repensando isso aí ao estudar com mais calma a evolução e o quão cíclico esse mercado já foi e a dificuldade de quem não é do segmento se dar bem fazendo um movimento desse tipo. Bom, a gente não tem mais perguntas, vamos estar no tempo também adequado para encerrar a teleconferência. Eu passo agora a palavra para o Eduardo para suas considerações finais. Obrigado, Doris. Bom, obrigado a todos. Antes de encerrar, como a gente faz em geral, eu queria dar um pouquinho de colorido sobre o quarto trimestre. Estamos aí no dia 12 de novembro, então já estamos aí com mais de um mês do trimestre já performado. Enfim, ainda temos aí 50 dias pela frente, então, obviamente, são visões ainda preliminares, mas eu acho que é importante sempre a gente procurar trazer essa visão para vocês, né? E aí, trazendo um pouco esse elemento, né, o Adriano comentou, né, no segmento de serviços, a gente deve ter um trimestre melhor, né, certamente melhor do que o terceiro trimestre, com níveis se aproximando aí do que a gente apresentou no primeiro semestre do ano. E do outro lado, né, na parte das embarcações, também a gente deve ter um trimestre aí bastante forte, aí já com, né, todas as embarcações operando, né, os PSVs e os CRVs que estavam aí em mobilização, nesses seus novos contratos, com taxas diárias mais elevadas. Então, esse cenário somado, né, de navegação e serviços dá uma perspectiva bastante positiva para a gente. A gente tem uma boa probabilidade de apresentar o nosso melhor EBITDA do ano nesse último trimestre. Então, essas são as considerações que eu queria fazer. Passo agora a palavra para o Flávio aí para encerramento do call. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Não tenho nenhuma mensagem final, não. Só agradecer aí. Hoje tivemos bastante pergunta, eu acho que foi bacana a gente poder estar evoluindo nessa troca e nesse conhecimento, né, por vocês do nosso mercado. Eu acho isso muito legal. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. A videoconferência da Ocean Pact do terceiro trimestre 24 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.